Somente a dor que educa transforma. Essa frase ela foi tirada de um livro que se chama Reforma Íntima Sem Martírio. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente encontra alguém na rua ou vai começar uma conversa casual no trabalho com um amigo, normalmente qual é o primeiro assunto? Reclamação, não é verdade? Reclama daqui, reclama dali, um fala que tá quente, o outro reclama que tá frio e a minha vida tá ruim. E reclamando. E se o assunto se prolonga, qual que é a próxima fase dessa conversa? Competição, não é? Aí um compete porque fala assim, nossa, se eu tá ruim, você não sabe como é que tá a minha vida, que a minha vida tá assim, que meu filho isso, que meu marido aquilo, que a minha esposa, não é? Aí vamos competir. Aí passa um ano, você encontra com a pessoa de novo, mesmo problema, ou um outro problema, mas reclamando. O que acontece? Por que é mais fácil a gente reclamar? Por que é mais fácil a gente ficar ali, né? E encontro com um eu reclamo, encontro com outro reclamo do trabalho, reclamo do dia, que tá quente, que tá frio, reclamo. Porque se a gente parar de reclamar, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que mudar. E sabe aquela metáfora do sapo? Que a gente põe ele na panela, põe a água e aquela água vai começar a esquentar. E o que vai acontecer com o sapo? Ele vai sentir que está desconfortável, mas ele não consegue pular da panela. O que acontece? Ele morre cozido. Então a nossa vida é o quê? A gente está nessa panela, a água está esquentando, a gente está sentindo desconfortável, e está quente aqui, e está ruim, tem alguma coisa errada, mas a gente não pula da panela, a gente não vai para o lado de fora. Por quê? E aí é que vem a história do livro. Porque a gente, primeiro, não sabe o que tem do lado de fora. Então, a gente não sabe o que a gente vai ter que mudar para se adaptar ao que está do lado de fora. Então, eu fico aqui dentro, eu fico reclamando, porque aqui está confortável, aqui eu sei como é que é, eu sei que aqui está quente, e eu vou me acostumando com aquilo ali, certo? E aquilo te prende, você fica viciado naquela situação de reclamar. E o que a vida quer da gente? Ela quer que a gente saia da panela. Ela vai te esquentando, ela vai te deixando desconfortável, ela vai te apertando, ela vai até que você decida que chegou o momento de você pular. Então, o que a gente tem que entender disso tudo? Que a gente precisa, em algum momento, mudar. Não vai ter jeito. Se aquele problema, aquela doença, aquele desconforto, aquele desafio, se aquilo não te motiva, se aquilo não te transforma, se aquilo não te educa, educa como? Te mudando aqui dentro, certo? O livro é Reforma Íntima, e reforma íntima sem martírio, a gente não precisa sofrer, a gente não precisa passar por problemas para a gente poder ser melhor, para a gente poder mudar. Mas normalmente é isso que acontece, porque a gente vai resistindo, e a vida vai apertando, a água vai esquentando, e a gente só consegue mudar quando a gente passa por alguma situação, seja ela um problema, um desafio, uma doença, o que for, um desconforto, certo? Então, a gente fica preso. A gente fica preso na reclamação porque a gente não quer sair daquela situação, daquela zoninha de conforto que a gente está, porque a gente já está acostumada, a gente já sabe como que aquilo ali funciona, né? E quando a gente entende o que aquele problema ou aquela dor quer mostrar pra gente, o que acontece? A gente se liberta dela. Por quê? Porque a gente já entendeu o que a gente precisava entender. Então, a doença, ela pode ir embora através desse comportamento. O seu desafio, ele também vai se transformar. Por quê? Porque justamente você não vai entender ele mais como um problema, e sim um desafio, alguma coisa que você vai passar, mas que você vai superar. Então, você se liberta daquilo. E a partir do momento que nós temos esse comportamento diariamente, de forma cotidiana, com essa resiliência de sempre tem um desafio, vou ver o que esse desafio traz para mim, vou me transformar, vou ver o que ele quer de mim, me liberto dele. Próximo passo. Então a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, cada dia a gente tem um novo desafio, porque é normal,
foi para isso que a gente está aqui, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, mas a gente não precisa fazer isso ser maior do que é. A gente não precisa fazer o problema tomar uma proporção muito maior do que ele tem. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, parar de compartilhar, parar de disputar problema, tanto os nossos quanto dos outros. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem os nossos problemas e a gente fica pensando, nossa, o mês passado eu estava com um problema, mas esse mês eu vou te falar, o negócio está pior ainda. Não é assim? A gente compara o nosso problema com a gente mesmo, com o problema do mês passado, do ano passado, né? Então a gente está sempre com alguma coisa, sempre com algum problema. A gente nunca pensa assim, nossa, que gratidão, eu tive um problema, consegui superar e agora as coisas estão melhorando, estão caminhando. Não, a gente está vendo sempre o lado ruim. Nossa, o ano passado eu estava assim, esse ano eu não melhorei e assim vai, não é verdade? Então, a gente tem que entender qual a nossa parte, qual a nossa responsabilidade nisso que está acontecendo, porque a responsabilidade é sempre nossa. O que está na nossa vida foi a gente que trouxe, foi a gente que causou. Então, a gente tem que entender o que isso está querendo da gente, qual a nossa responsabilidade nisso tudo. E, como diz o livro, a reforma é íntima, ela é interna. Onde vão estar essas respostas? É dentro de você. Não adianta você tratar o sintoma se você não trata a causa. E a causa, ela está aqui dentro. Então, é a gente que tem que buscar, a gente que tem que olhar aqui dentro, ver o que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer para poder superar, sair dessa panela que está desconfortável, né? Que está ali queimando, que está te trazendo algum transtorno e que chega uma hora que não vai ter jeito. Você vai ter que sair, você vai ter que mudar. Então, procure aí dentro de você a sua responsabilidade no estudo, o que você pode fazer para poder você sair dessa situação e ter uma qualidade de vida, melhorar a sua vida aí, nem que seja um pouquinho todo dia, até você chegar no ponto que você quer, certo? Obrigada, gratidão a todos.